Alguns meses atrás, o Senhor começou a falar algo ao meu coração de uma forma tão profunda. E quando Jesus ele entrou no templo lá em Jerusalém, e o templo estava cheio, aquele pátio do templo estava cheio de mesas, e os cambistas vendiam, trocavam dinheiro, vendiam-se animais para os sacrifícios. E Jesus de repente entra ali e começa a derrubar as mesas. E ele fez isso 2 vezes, aproximadamente. Entrou no templo e começou, fez um chicote com cordas e começou a virar as mesas. E ele disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. E quando os discípulos viram aquilo, eles reconheceram em Jesus o cumprimento da palavra que dizia: o zelo pela minha casa me consumirá. Em outras palavras, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. E Ele tem zelo por mim. A Bíblia diz: o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Tem ciúmes. E o Senhor tem ciúmes de cada um de nós. Ele tem ciúmes da nossa geração, das coisas que muitas vezes ocupam o lugar da presença de Deus nas nossas vidas, coisas que ocupam o lugar que pertence a Jesus em nós. E Ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de nós porque Ele nos ama. E Ele nos deseja. Jesus orou: Pai, que eles vejam a minha glória. Que eles vejam a minha glória. Estes que tu me deste, Senhor. Que eles estejam aonde eu estou. Que aonde eu estiver eles estejam, para que vejam a tua glória, Senhor. O anseio do coração de Deus, o anseio do coração de Jesus é para que a glória dele nos seja revelada todos os dias, não apenas aos domingos quando você vai à igreja, não apenas no dia do seu ritual santo, no dia em que você separa para, entre aspas, estar na presença de Deus. O véu foi rasgado, o véu que nos separava da presença santa do Deus vivo foi rasgado no dia em que Jesus derramou a sua vida na cruz do Calvário. E já não há mais separação. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, a não ser o pecado, a não ser você mesmo. Você, pela sua indisposição de abrir mão de coisas que te roubam da presença de Deus. E eu vou te dizer algo nessa noite. O Espírito Santo está despertando corações nestes dias. Não pessoas que se contentam em ir a uma reunião, não pessoas que se contentam a ir em congressos, a irem em lugares para ver grandes homens, grandes mulheres de Deus, mas pessoas que têm fome e sede pela presença de Jesus. E talvez você diga no seu coração: isso não é para mim, isso é para você que ministra louvor, isso é para o pastor que está lá na frente. Eu quero te dizer que não existem mais elites espirituais. Não existem elites. E eu digo mais: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. E Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo. Eu sou uma prova viva disso.
E eu quero te dizer hoje que existe um lugar em Deus para você. Existe um lugar em Deus para você. E não importa o que é que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida. Talvez você seja um bom cristão. Um bom cristão. Mas você tem permitido que coisas ocupem o lugar no seu coração que pertence a Jesus. O Espírito que habita em você tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Levante as suas mãos onde você está. Diga comigo: Espírito Santo, toma as minhas mãos, venha me conduzir às profundezas de Cristo Jesus. Eu quero te conhecer, porque Tu és incomparavelmente melhor do que tudo, Jesus.